Bom dia a todos. Prazer em vê-los. Bom dia aos nossos franqueados do Brasil, nossos sócios. Essa live que a gente está transmitindo ao vivo daqui dos Estados Unidos. Eu estou aqui em Boston hoje, no campus do MIT, onde a gente fez aí durante a semana passada toda uma imersão de lançamento de uma empresa. Essa semana, o lançamento de uma segunda empresa. Aí fui a Nova York visitar o Rogério, que é o nosso convidado especial de hoje, onde a gente teve a reunião de conselho da Vital Capital e a nossa reunião anual de sócios também. E hoje, fechando essa primeira jornada desta viagem, voltando aqui ao campus do MIT, onde a gente está finalizando a internacionalização da nossa área de TI. Né? A área de TI que participa ali, o Marcos, o Johnny, né? São os nossos cabeças desse pilar de TI hoje. E então, finalizando aqui a colocação da empresa. A gente vai falar hoje sobre supply chain como um acelerador de resultados. Se é que eu posso dizer que ele vai acelerar resultados em 2022, o desafio é grande e o Rogério vai contar um pouco disso para a gente. Durante as reuniões de conselho que a gente tem feito, os mapeamentos de planejamento estratégico, formatação de cenários, tanto econômicos como geopolíticos, como cenários macroeconômicos para as empresas, o supply chain, absolutamente todos têm aparecido como um dos grandes desafios de 2022. Né? Com a questão da guerra na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, os embargos promovidos nessa linha, e, simultaneamente, acontecendo uma nova onda de Covid lá na China, fechando o Shenzhen, fechando o Xangai, fechando o Guangzhou, os desafios do supply chain se tornaram ainda mais expressivos, mais importantes para as empresas nesse momento. E não só para as empresas, também para os governos. Né? A gente viu ontem o Fed subindo juros, né? O Copom no Brasil subindo juros. Por quê? Porque a falta de insumos, a falta de produtos acabados, a falta de partes e componentes, a falta de matéria-prima produzida na China e que não está sendo escoada para o mundo, faz com que falte produtos e com que subam preços. Né? O pessoal que é da área de alimentos está sentindo isso também, com a área de fertilizantes, com a farinha, né? O Cláudio que está aqui, que é um grande empresário da área de alimentos. Então, a gente sente isso no bolso, a gente sente isso nas empresas, dentro da hora de refazer o planejamento estratégico. Fora a questão do supply chain, você tem o supply chain também de energia, né? Toda a questão da cadeia energética, principalmente para a Europa, mas para o mundo todo, com a cadeia do petróleo, também altamente impactando o supply chain via os fretes. Fretes que subiram muito, né? Fretes que a gente discutia para uma das nossas empresas aí, onde a gente atua, que às vezes até o custo do frete está mais caro que a embalagem, né? E isso aí acaba mudando um cenário, mudando o planejamento estratégico. Todas as empresas estão tendo que rever fortemente os seus modelos. E para ajudar trazer um pouco mais de informação, aprofundar sobre o tema, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que Rogério Barbosa, que é um dos maiores especialistas em supply chain aqui nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. Ele que fica baseado em Nova York, que passou por grandes operações, como L'Oréal, Goodyear e grandes fundos de investimentos, olhando sempre a cadeia de supply chain e a questão das operações. Então, eu chamo você, Rogério, para poder ajudar a gente a entender um pouquinho do supply chain, entender os desafios e como a gente transformar esses desafios em aceleradores de resultado em 2022. Excelente. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu estou aqui em Nova York, começando a primavera bonita, felizmente, né? Mas, como o Luciano falou, o desafio de supply chain é fundamental. Ele está na mesa de todo o CEO, todo fundo de investimento, toda empresa grande, porque se transformou numa arma de potência para alavancar negócio ou comprimir negócio, depende se você está bem preparado ou não. Então, hoje, nossa agenda, a gente vai tentar falar o que é supply chain, desmistificar um pouco essa palavrinha supply chain ou cadeia de suprimentos, conversar um pouquinho como que ela pode impactar positivamente, se bem gerenciada, ou ser alguns gargalos para muitas empresas, o que está acontecendo,
e algumas dicas de como se prepara a sua supply chain, a sua cadeia de suprimentos. Como você está acima do mercado, como você tenta antecipar cenários. Então, vai ser uma discussão bem interessante, é a bola da vez, como vocês podem ver, todos os dias, todo mundo falando de supply chain. Então, nós vamos desmistificar um pouquinho, falar de bastante casos, um pouquinho da parte teórica e um pouquinho de casos também. Luciano, confirma para mim se está conseguindo ver a apresentação, fazendo um favor. Estamos vendo sim, Rogério. Perfeito. Então, os 3 pontos principais que nós vamos dialogar, o que é a supply chain, os impactos e como preparar. Só dar uma pincelada no meu expertise, no meu progresso profissional aqui, nos meus trabalhos e projetos feitos. Eu estou trabalhando numa empresa farmacêutica de cosméticos, skincare aqui em Nova York, um fundo de investimento de 40 bilhões de dólares, uma empresa de alto crescimento, de uma supply chain complexa. A gente é bem verticalizado e globalizado na supply chain, que deixa a gente bem dinâmico e muito ativo de como otimizar. Passei como head de operações na Eaton, uma supply chain muito complexa, pegando Américas, Goodyear, Américas, coisa de 18 mil pessoas, 21 unidades de Chile até Canadá, L'Oréal, entre Brasil, Estados Unidos, França, sempre liderando operações bem complexas, muito dinâmicas. Fiz implementação de projetos estratégicos na Nestlé e na Mars, para quem é da área de alimentos conhece bem. Eu atuei em diferentes empresas, diferentes países, diferentes momentos, diferentes elasticidades de supply chain. Tenho formações na Unicamp, MIT, Columbia Business e no CEDEP INSEAD, na França. Bom, vamos começar um pouquinho no diálogo mais profundo. O que é a supply chain? Ou, fazendo a tradução para a gente, a cadeia de suprimentos. Então, eu coloquei um gráfico embaixo para desmistificar um pouquinho, mas nada mais é de como você gerencia seus materiais e como você gerencia a informação. Então, normalmente, a gente tem 2 fluxos que trabalham paralelos e o ideal e fundamental trabalharem sincronizados. Então, o que você tem de material, você consegue enxergar. Não adianta você ter um material e você não enxerga no sistema, você não sabe onde está. E acontece em muita empresa. Parece básico, mas a acuracidade da sua cadeia de suprimento, a transparência é fundamental para você tomar decisões. Então, cadeia de suprimentos, ela vai gerenciar 2 work streams, materiais e informação. E é interessante, eu gosto de falar o market back, né? Sempre começar com o mercado, né? O customers, os clientes. Então, a primeira coisa fundamental numa supply chain é entender a demanda, o teu forecast de vendas, tua previsão de vendas. Que aí você vai começar a entender o que você precisa gerenciar, né? Não é aquele push, é como você pega, né, e traz de volta. O que o seu cliente espera, que seus consumidores esperam, e daí você começa a montar. Onde que eu vou deixar meus produtos para ter a precisão de distribuição? Né? Eu vou prometer distribuir produtos ou serviços em 3, 5 dias, é uma coisa. Eu quero responder a Amazon em um dia. Eu comprei um produto da Amazon antes de ontem, no dia seguinte já estava na porta de casa. Então, aí você vai começar a ver a sua estratégia de supply chain. O que você espera? É custo, velocidade, resiliência. A gente vai falar um pouquinho mais. Então, entenda bem o mercado, né? E dentro do mercado, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Entenda o que seus consumidores querem e o que você pretende entregar. Um dos objetivos das empresas que a gente tem que acelerar muito é o teu portfólio, né? Se teu portfólio você conhece muito bem e você administra muito bem, você vai entender o que você tem que fazer. Se você tem um portfólio muito extenso que você não consegue administrar e você não entende, o teu risco de ter excessos e perdas na sua supply chain é muito grande. Então, não esqueça, sempre comece a desenhar a sua supply chain com o que você pretende entregar para os seus consumidores, quem são os consumidores, onde eles estão, o que eles vão querer. Então, entender o teu mercado. Depois disso, você vai manufatura, transformação. Então, normalmente, o que você vai entregar?
né? Onde você vai produzir, onde você vai estar disponibilizando o seu serviço. Então, a parte que é o make, né? Onde você vai fazer as coisas, e depois a parte que a gente chama upstreams, vou fazer um pouquinho de jogo em inglês e português aqui com todos nós, mas a parte que é mais voltada para os fornecedores. Então, aonde você vai fazer as compras, onde vão estar localizados os fornecedores, como você planeja toda essa cadeia de suprimentos. Planeja a demanda, o portfólio, e planeja teus fornecedores, e planeja a tua manufatura. Então, esses são os 3 big centros, né, os importantes centros da tua cadeia de suprimentos. E como o Luciano falou, está mudando muito, né? A gente tem caso, indústria farmacêutica, que hoje, com todo o custo de frete e tarifas trazidas da China, é mais caro a parte que não é direta do material do que a direta. Então, está todo se revisitando onde começa a fazer suas compras, seus fornecedores. Então, muitas vezes eu tive um caso de uma empresa eletrônica elétrica, onde a gente começou a migrar tudo da China para o México. Rapidez, estabilidade. Então, o custo unitário no México era maior que a China. O custo total, que a gente chama TCO, Total Cost of Ownership, custo total de ter o material, ficava muito mais barato. Quando você olha frete, tarifa, o teu cash para ter o inventário até trazer de barco, a perda de serviço se atrasa. Então, começa a se fazer uma estratégia muito mais profissional e muito mais diferenciada. Então, supply chain, isso começou provavelmente 20, 30 anos atrás. Algumas empresas, Apple, Unilever, Amazon, estão lá na frente e não tem nenhuma empresa que está remando forte para ganhar resultados. Eu vou falar alguns resultados em empresa farmacêutica que a gente está trabalhando, que realmente nós, utilizando as ferramentas de supply chain, estando bem estratégico, tendo um plano disciplinado de execução, nós conseguimos ganhar muito market share, participação no mercado, aumentamos muito o nosso faturamento. A supply chain ajuda no faturamento também. Nós vamos um pouquinho a fundo nisso. Luciano, em termos de perguntas, a gente faz no final, acho que vai ter algumas. Deixa para o final. Tá? Perfeito. Aqui, o que é supply chain management? Né? Como que eu faço um pouquinho mais da gestão? Eu toquei no detalhe dos 3 pontos macros. Então, aonde distribuir, o mercado, a manufatura e a parte de fornecedores. E a gente fala muito do end-to-end, fim ao fim, né? Do começo ao fim da nossa cadeia de suprimentos. Então, de novo, isso é bem importante. Esses pontos tenham em mente para você entender sua supply chain, entender sua cadeia de suprimentos. Gestão de portfólio, né? Muitas empresas têm um portfólio não tão otimizado. 80% dos produtos e serviços fazem 10% do faturamento. Eu chamo isso de noise, de barulho. Aquilo não ajuda. Ele vai fazer um barulho para você, né? Vai te dar muito custo escondido, hidden cost, que a gente chama. A complexidade de um portfólio gera muita ineficiência e barulhos na tua gestão. Então, o portfólio hoje, na empresa farmacêutica, a gente está delistando, trocando produtos. Numa base de 3 anos, a gente troca todo o portfólio para desafiar um portfólio muito mais eficiente, que ajude tanto vendas como a profitabilidade da empresa. Isso é fundamental. Eu vou falar do S&OP, como faz um Integrated Business Plan, planejamento integrado da empresa. Tudo isso começa no portfólio. O que eu quero entregar? O que me dá margem de lucro? O que me dá eficiência na minha empresa? O segundo ponto, daí que eu comentei também, para reforçar, eu já tenho esses produtos, como que vão ser minhas previsões de vendas? E a única coisa que a gente sabe que a previsão de vendas é que ela não vai ser 100% correta, né? 70%, 80% é muito bom. Tem algumas marcas que a gente está trabalhando, chega a 80%. Então, está muito bom. Tem algumas marcas 40%. Está mais imaturo. E aí você tem checklists, ferramentas que te ajudam a responder questões para o amadurecimento da tua demanda. E normalmente a gente trabalha estatisticamente com o passado já fala muito, as tendências, né? Onde que está indo as vendas, que tipo de customer, e aí você trabalha muito com o teu marketing,
e com a tua equipe de vendas, onde eu vou fazer promoções, onde eu vou atacar novos clientes, onde tem concorrentes me atacando, aí você faz o balanço. Então, a boa gestão de demanda, de previsão de vendas, encaixa tanto um histórico, um algoritmo de histórico, como inputs realistas de mercado. E aí você usa ferramentas que a gente tem, né, para modelar e organizar uma previsão de vendas muito mais acurada. Depois que você fez isso, entendeu o teu portfólio, entendeu a tua demanda, como que eu começo a fazer minha gestão de materiais, né? O que eu tenho que produzir, o que eu tenho que estar preparado? Preciso contratar pessoas, porque vai explodir minha demanda. Tenho que começar a produzir produto A e B, que eu sei que vai subir. Não vou produzir o produto C, porque acho que não está indo no mercado. Então, aí você começa a fazer gestão de materiais e manufaturas, integrando seus fornecedores e compras. Então, o que eu vou produzir e vou estar preparado para entregar? Cadeia de suprimentos em serviços, em produtos, né? E o que eu preciso comprar ou contratar para estar preparado. E aí você começa a integralizar isso e tomar decisões e riscos. Como um grande empresário, você começa a ajustar onde que eu quero ganhar, onde que eu prefiro tomar risco e posso estar um pouquinho mais limitado. Essa inteligência de dados, de visibilidade, faz você pilotar a tua cadeia de suprimentos. E aonde que eu quero ter estoques? Já quero ter 2 pessoas esperando, porque eu sei que meu mercado vai explodir, já quero estar preparado. Vou ser proativo. Não, quero esperar, vou fechar projetos e vou contratar. Vou ser reativo, né? Já quero ter produtos prontos, vou ser produtivo, né? Preventivo. Quero esperar e fazer make to order, vou produzir quando eu tenho o pedido. Vai demorar um pouquinho mais, provavelmente. Então, a gente, hoje, na cadeia de suprimentos farmacêuticos, a gente trabalha com 2 modelos. Grandes clientes, a gente está fazendo make to order. Coloca o pedido que a gente entrega. Eu não vou comprar antes, não. Né? E a gente tem um agreement de 3 meses para entregar. Então, a gente se colabora dessa forma. Muitos outros cadeias de suprimentos, Sephora, Target, Ulta, eu quero produto amanhã. Então, tem que ter inventário. Para isso, a gente faz uma previsão de venda conjugada. E a gestão de logística. Uma coisa que é muito interessante, as pessoas ainda têm uma divergência que supply chain é logística. Logística é mais a parte física, né? De transporte, de armazenamento. Então, uma parte do supply chain management. É mais como gerencia o portfólio, demanda, materiais, estoques e logística. A lição fundamental de uma supply chain: dados, informações, ferramentas. Uma coisa que a gente gosta e a gente consegue implementar em algumas empresas de pneus, eletrônica, farmacêutica, Control Tower, aquela torre de comando no aeroporto. Você chega, eu tenho no meu computador, de manhã eu sei tudo o que está acontecendo, os pedidos que entraram, como que nós estamos de estoque para entregar, como que nós estamos produzindo, como que nós estamos estoques para produzir, como que estão os pedidos para os fornecedores. Então, você pilota. Sem isso, vai ser muito difícil. Vamos um pouquinho mais para frente agora. Vamos avançando. Tá todo mundo craque em supply chain já. O que são os impactos da supply chain? Isso é muito importante. Isso deixa o jogo muito sério. Porque todo presidente empresário valoriza a sua supply chain. A gente brincava há 10 anos atrás que a cadeira, o cargo de Supply Chain Officer, do Head de Supply Chain no Brasil, era a cadeira mais quente, que se não entregar, acaba com a empresa, né? Pode impactar muito a empresa, e se entregar muda a empresa para o próximo nível. Então, a rotatividade podia ser muito alta. Eu tive nessa cadeira, né, de Supply Chain, hoje eu sou mais totalmente na operação, eu pego um pouquinho mais outras partes estratégicas, mas a cadeia de supply chain faz o negócio mudar de nível. Então, quais são os impactos do supply chain? Você imagina se você consegue programar para ter seus serviços e seus produtos na hora certa, na quantidade certa e no lugar certo, com acuracidade. O que vai acontecer?
cliente feliz. Cliente põe um post excelente. A Amazon ontem para mim foi felicíssimo, né? Pedindo um dia, entregou no outro. Recomendado. E aí existem alguns dados que 3 pontos de nível de serviço aumenta 1 a 2 pontos de vendas. Então, se o serviço está muito bom, as suas vendas vão aumentar. Na empresa farmacêutica, que a gente está fazendo um projeto muito grande de integrar toda a supply chain, logo após o Covid, logo após o pico de Covid em Nova York, nós preparamos muito bem a nossa cadeia de suprimentos. Tínhamos pessoas no lugar certo, os materiais no lugar certo. Nós ganhamos 30% a mais de vendas do que os concorrentes. 30% a mais de vendas. Eles não tinham as pessoas, eles não tinham os materiais. O que aconteceu? Grandes customers, grandes clientes vieram, vocês conseguem entregar. Order, order, order. Colocaram muitos pedidos. Então, nós aumentamos 30% vendas só por causa de uma supply chain bem preparada. Do outro lado, vamos falar fluxo de caixa, teu dinheiro, teu cash. Se você otimiza muito o teu inventário, tua necessidade de recursos, você investe corretamente teu caixa. Existem os dois lados. Muita empresa não gerencia bem, você coloca muito caixa e pode até ter um nível de serviço muito baixo. Onde eu revisitei com 2 outras consultorias parceiras, casos de indústria de farmacêutica, indústria de alimentos, inventórios altíssimos e nível de serviço baixo. Por quê? Não está sincronizado. O inventário está com coisas erradas, não do que o mercado está precisando. Então, o teu fluxo de caixa é muito importante se você entende e sincroniza. A palavra sincronização da cadeia de suprimentos é fundamental. O que se precisa no mercado, o que eu preciso produzir, ou está disponível de recursos, e o que preciso comprar ou já preparar. Então, o teu fluxo de caixa pode ser muito afetado positivamente ou negativamente se você não tem uma gestão muito bem feita de estoques e recursos. E custos, obviamente, a profitabilidade de uma boa gestão de supply chain pode aumentar muitos pontos de margem, 5, 10, até 15. Vou dar alguns exemplos. Indústria farmacêutica bem gerenciada, você, além de fazer os resultados, você não tem obsoletos. Os produtos têm expiração, o shelf life, tempo de prateleira. Se você começa a não vender, o que acontece? Você tem que destruir, tem que jogar fora, né? Ou, se você tem muito mais vendas, você absorve o teu custo indireto. Então, o teu custo, com uma gestão de compras otimizada, com uma gestão de materiais otimizada, e aí uma manufatura bem planejada, né, ou nível de serviço bem planejado, você sincroniza teus custos. Tua profitabilidade pode aumentar de 5 a 10 pontos. E são casos reais que a gente viveu, indústria farmacêutica de cosméticos, nos últimos 2 anos. Transformamos o negócio. Somos o melhor feedback, retorno da Target, Unilever, Amazon, Sephora, como o melhor nível de serviço. Então, eles querem comprar da gente. Exemplo clássico, a Target veio. Vocês têm um nível de serviço altíssimo. Estamos começando a estação do verão. Nós temos muitos produtos solares, né? Protetor solar. Qual que é a prioridade deles hoje? Com a gente. Nós ganhamos muito espaço na gôndola para colocar produto. Olha o impacto da supply chain no teu negócio. Vendas, fluxo de caixa, custo. É fácil? Sim e não. Se você tem as ferramentas certas, metodologia certa, disciplina certa, visibilidade, colaboração, faz uma transformação da sua empresa. O contrário também é extremamente claro. Pode acabar, pode fazer a drenagem do teu caixa, pode acabar com vendas, a tua reputação. Eu vou dar um caso no Brasil, onde a gente tinha concorrentes. Tem uma pesquisa muito interessante, onde compara todos os fornecedores são as grandes empresas, Unilever, Colgate, P&G, e eles entrevistam também, né, Walmart, todos os clientes, os grandes clientes, e ranqueia quem é quem. E aí,
o que acontece? As pessoas vão querer comprar de quem está mais preparado. E no nosso caso, a gente era bottom, estava entre os 3 piores. Nós fizemos um trabalho muito grande de colaboração, plano de negócio conjugado com os clientes. Nós subimos em 1 ano e meio de bottom 3, dos 3 piores para os 3 melhores. Transformamos a empresa com colaboração, visibilidade, melhor demanda. Todos esses pontos nós adressamos de uma forma início ao fim, bem sistematizada, com bastante metodologia e técnica. Então, o negócio pode transformar, e mais do que nunca. Eu vou te dar um número. Apple perdeu 8 bilhões de dólares no quarto com problemas de supply chain. Nós ganhamos 30% mais de vendas no ano por causa que conseguimos estar à frente. Em janeiro e fevereiro de 2020, nós tínhamos uma reunião de board e nós mudamos a estratégia. Falei, preciso mudar a estratégia. Não, tem muito risco à frente. A volatilidade é muito grande, é muito difícil de planejar. Preciso proteger minhas pessoas, precisamos proteger os materiais, que nós vamos estar na frente. Saímos lavada. O jogo sai ganha. Então, tenham isso na mente, transforma o teu negócio. Aí, mais umas dicas. A gente foi em alguns casos, falamos algumas técnicas, mas aqui está um pouquinho mais detalhado como preparar sua supply chain. E aí, tem várias consultorias que ajudam. A nossa consultoria é muito forte nisso, tem muita técnica. Como definir a estratégia, né? O que você quer com prioridade? O ideal é ter uma supply chain que consegue fazer tudo. Mas na vida, quem faz tudo, não faz nada, né? Então, você quer ter uma supply chain com resiliência, ela é forte, segura. Você quer ter uma supply chain com flexibilidade. Pediu A, B ou C, eu consigo atender. Quer uma supply chain com velocidade. Pediu, eu entreguei tomorrow, amanhã. Ou quer uma supply chain com bastante custo otimizado. Então, aí você começa a priorizar o que você quer a sua supply chain. Nessa empresa, está com um pouquinho de background. Nessa empresa de supply chain farmacêutica, a gente cria flexibilidade e velocidade. Aí veio resiliência e, por último, veio custo. Tem que se tomar decisões difíceis. Priorização é tomar decisões difíceis. Aí o segundo passo importante, definiu a tua estratégia. Como que eu mapeio todo o processo? Né? A gente está remapeando, estamos indo na parte da nossa supply chain, nessa indústria farmacêutica, a gente está chamando 3.0. Uma foi pegar todos os dados, a segunda foi otimizar, e a terceira agora, como que a gente faz ela ser extremamente moderna e avançada. Então, a gente está remapeando todos os processos, dados, dados, dados e dados. A gente brinca nos Estados Unidos que os dados falam por si só. Né? Bons dados falam, você não precisa nem discutir. E digitalização e control tower. Né? Então, a gente montou, em outubro de 2019, nós começamos essa jornada de montar control tower. E o que era preciso para ir amadurecendo? Então, o que eu falei para vocês, 6h30, 7 horas da manhã, a gente pilota a empresa. Né? Não temos surpresas. Sei que clientes estão pedindo, sei como está o estoque, como está a manufatura, como está o inventário de matérias, como estão os fornecedores. Então, você começa a ter uma boa visibilidade. Uma coisa que é muito importante, as empresas começaram essa jornada, provavelmente 15 anos atrás, de uma forma mais forte, é um processo de integração do seu negócio. E normalmente ele tem 5, 6 passos. Né? Chama SNOP, Sales and Operations Plan, vendas e planos operacionais, ou SIOP, Sales, Inventory, Operations Plan. Vendas, inventário, Operations Plan, né? O plano de operações. De novo, aqueles steps que a gente conversou. Faz uma análise. Na primeira semana do mês, a gente faz uma reanálise do portfólio. Tem alguma coisa por fazer no portfólio? Sim ou não? Segunda semana, a gente revisita com a equipe de marketing, vendas e toda a expertise e modelização histórica, como que é a demanda para os próximos 12 meses, desculpa. Então, muito forte para o próximo mês e depois você vai ter um pouquinho mais de visibilidade em médio e longo prazo. E isso é importante reavaliar. Como foi o mês passado, os últimos 2, 3 meses?
Por que isso vendeu muito mais? Opa, vamos entender, reajustamos. Por que isso vendeu muito menos? E aí, como você ajusta? Nós temos um produto que a gente acreditava que ia vender 5 mil unidades por mês, vendeu 15. Como reajusta rapidamente? Não vou esperar 6 meses, não tem mais estoque, eu estou perdendo a venda. Não. Então, esses dados vai fazer uma velocidade de decisão, muitas vezes muito simples. Mas se você não está preparado, você nem enxerga o que está passando. Né? Onde que eu tenho que ter estoques, níveis de estoques, onde que eu faço o teu supply. O supply que a gente chama de suprimentos. Que produtos que eu tenho que ter preparado, que pessoas que eu tenho que ter preparado, né? Que ferramentas eu tenho que ter preparado para atender meus clientes. Aí você faz uma conexão inteira de finanças. Né? Você fecha a tua reconciliação financeira. Eu tenho meu plano, eu vejo se meu forecast está alinhado com o plano, ou está acima ou está abaixo, o que eu tenho que fazer, se está abaixo, se está acima, como que eu acelero, e faz toda a análise de cada step financeiro. E depois você faz na última semana do mês uma reunião com a liderança. E aí você faz um executive summary, um sumário, um resumo gerencial, e com todos esses dados, step by step, muito dados, e aí você começa a tomar decisão com a liderança. Pô, Target está comprando muito. Pô, vamos colocar mais recurso lá, vamos alocar inventário lá. Vamos fazer uma reunião com eles para ir para o próximo level. Então, aí, com a liderança, você começa a tomar decisões. A China está ficando muito complicado. Vamos comprar um pouco mais agora e vamos lançar, pegar uma consultoria boa, que tem expertise, como a Vitalcare, e vamos melhorar a nossa revisitação de compras. Vamos começar a trazer para os Estados Unidos, para o México. Então, aí a liderança realmente pilota o negócio. Tem dados, tem informação e tem inteligência. Gestão contínua com métricas, esse é um outro core da Vital Capital, né? E aí tem várias sopinhas e letrinhas aqui, né, Luciano? Ou TIP, on time in full, você entregou completo e no tempo esperado. Teu inventário, days on hand. Eu vendo 10 por mês, eu tenho 10. Então, você tem um mês de inventário, né? 30 dias em hand. Total cost of ownership, aquilo que a gente falou. Em vez de olhar qual que é o preço dessa caneta, né, unitário, qual que é o preço? Com frete, com tarifa, tempo do caixa para trazer. Então, começa a olhar uma coisa mais ampla. Cash to cash. Quando eu coloco a order, né, eu compro as coisas, entrego e recebo. Tem um grande... A Dell era fenomenal. Ela recebia de você, né, e depois ela pagava os fornecedores 30, 60 dias depois. Então, entender seu cash perfect order, a ordem perfeita, o custo de supply chain com o percentual de vendas. Tem muitas métricas, e aí você começa a definir que métricas são importantes para o seu negócio. Para mim, a primeira métrica numa empresa é o TIF. Se eu não entrega bem, começa a não ter a vendas acelerada, então o negócio começa a ficar muito preocupante. O cash tem um inventário correto, e aí você começa a ter a tua control tower, tua torre de controle, e começa a priorizar quais são os seus indicadores e ver variabilidade. Aquilo que a gente falou de visual control, de gestão visual, algumas lives atrás, como você pilota todo o teu negócio, como encaixa essa gestão de uma forma sincronizada. Outra coisa que se aprende muito numa supply chain é colaboração e transparência, né? A cadeia estendida. Existia aquelas empresas, eu vou apertar meu fornecedor. Vai voltar. Ele não vai te dar um nível de serviço bom, uma hora vai voltar. Vou apertar clientes, distribuidores, não vou dar atenção, não vou falar com eles. Então, aí começa o problema. Se você tem problema, primeira coisa, fala com os teus clientes, distribuidores. Olha, eu estou sem esse produto agora, vai chegar em 2 semanas. O que a gente pode fazer juntos? Ele vai falar, obrigado de me avisar. Todo mundo sabe que vai ter desafios, né? E aquele caso que eu falei de cosméticos, em 2012, 2013, 2014, nós pulamos dos piores 3 para as melhores 3, não melhorando muito o nível de serviço direto. Melhoramos completamente a transparência e a colaboração. Naquela época estava faltando muito desodorante no Brasil. Não tinha como fazer desodorante spray. Mas a gente tinha um plano, vai faltar nessa data. Então, coloca outro produto na gôndola para mim. Beleza.
Porque imagina o teu distribuidor para drogas Raia, não recebi, não sabia, minha prateleira está vazia. Bom, não, eu sei que eu não vou receber, vamos colocar uma outra coisa, vamos fazer uma promoção com outra coisa. Então, a transparência e colaboração na sua cadeia de suprimentos mudou o jogo. Você aloca recursos e entende oportunidades e riscos de uma forma antecipada e colaborada. Hoje eu tenho muitas reuniões com fornecedores, onde vão estar os gargalos deles, como que a gente planeja. Meu tempo de entrega para você, Rogério, mudou de 5 semanas para 10. Pô, então como que a gente ajusta isso? Me dá 3 meses aí, até você ajustar esse novo lead time. Então, essa colaboração é fundamental e tem mudado o jogo na cadeia de suprimento. Essa guerra entre fornecedor e cliente não pode existir. O desafio profissional e transparência pode existir. Em 2016, o Brasil já estava num momento muito interessante, como a gente tem agora, alta inflação e baixo crescimento, ou negativo crescimento. É uma equação muito estranha, né? Alta inflação e o crescimento não está indo. O que a gente fez com todos os fornecedores? Nós estamos nessa situação, queremos reduzir os custos em 10% para não passar para nossos clientes. Como que a gente trabalha conjuntamente? Nós conseguimos fazer planos fenomenais juntos com fornecedores. Tá? E por último, uma coisa muito técnica, que existem muitas boas ferramentas, ali é uma soft, você desenha a tua rede logística de fornecedores, onde deve estar, e aí você modula. Lembra? Resiliência, velocidade, custos, cash, né? Caixa, e você começa a modalizar. A gente está fazendo uma revisitação dessa empresa de farmacêuticos médicos, onde que deve ser nosso centro de distribuição, onde deve estar os fornecedores, que pode transformar o nosso PNL. Então, aqui uns detalhes bem interessantes. Temos checklists, temos ferramentas que ajudam muito a transformar a tua supply chain. Isso que eu queria passar para vocês, acho que é uma coisa um pouco mais high level, mas bem conceitual, bem técnica. Atrás disso, tem muita ferramenta, muita expertise para se aplicar. Não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, com muita variabilidade. Então, tem modelos estatísticos para entender a variabilidade, para você sincronizar e colaborar e transformar teu negócio através da supply chain. Acelerar os negócios, né, Luciano? Fazendo uma supply chain forte, potencial de negócio e sendo uma competitive advantage, uma vantagem competitiva versus seus competidores. Bacana, certo, Rogério. Excelente, excelente. Rogério, tem algumas perguntas. A primeira pergunta vem do Jefferson. Todas as empresas podem usar tecnologias just-in-time para sincronizar com os fornecedores? Olha, Jefferson, excelente pergunta. Bom dia. O just-in-time é muito bonito. Para que é o just-in-time? Praticamente eu não tenho cash. Eu não compro. O just-in-time é muito difícil, principalmente agora. Com a volatilidade, com a instabilidade, o que as empresas estão fazendo? Um pouquinho mais estoque de segurança. Então, o just-in-time existe, é bom para eliminar caixa, ter velocidade, mas é um risco grande, principalmente hoje, pela volatilidade. Se as pessoas não vão trabalhar no teu fornecedor, você estava esperando que ele entregue, amanhã ele não está entregando. Então, o estoque de segurança versus o just-in-time é muito importante avaliar. Onde deveria estar o quê? Para você ter certeza que você atende seus clientes. Então, just-in-time é muito interessante, foi muito bem feito pela Toyota. Eu fiz muito trabalho com a Toyota em empresas de alimentos. O just-in-time funcionava bem, mas com a volatilidade, o material não chega, o caminhoneiro não aparece, os trabalhadores não aparecem na fábrica, a energia, como o Luciano falou, pode faltar. Então, o risco é grande de ter um just-in-time. É importante deixar a tua cadeia de suprimentos veloz, com um mínimo nível de caixa, mas o teu risco de nível de serviço pode ser bem alto de ruptura. Queria até complementar, Jefferson, onde que eu entendo que o just-in-time funciona? Quando você tem abundância de fornecimento. Então, quando tem um desbalanceamento, onde você tem mais fornecedores do que demanda,
just-in-time funciona muito bem. Quando você tem mais demanda do que fornecedor, você pode correr risco de ficar na mão. Então, nesse momento, você vai ter que privilegiar a questão do teu caixa, colocar ele no estoque, né? O Rogério usa muito a palavra inventário, e para o brasileiro é o estoque, né? Então, você vai ter que colocar dinheiro no estoque para poder ter dinheiro nas vendas. Porque as rupturas, por falta de navio, por pandemia, por guerra, por atraso, por greve, ela faz com que você perca depois no financeiro, e aí você cria realmente os problemas que o Rogério falou, de ruptura de fornecimento e ruptura, inclusive, do teu caixa. A gente vê muitas empresas que acabam indo para uma área de reestruturação da empresa por algum momento que ela sofreu uma ruptura de fornecimento. Ou um fornecedor que entrou em greve, um fornecedor que não conseguiu fornecer. Tem uma segunda pergunta aqui do Lucas, Rogério. Seu Control Tower é alimentado de forma totalmente automatizada ou depende de algum input, algum tipo de input manual de dados? Fala de novo, Luciano. O seu Control Tower é alimentado de forma totalmente automatizada ou depende de algum nível de input manual de dados? Boa pergunta, Lucas. Muito obrigado. E são fases, são amadurecimento. A gente começou a Control Tower tendo alguns inputs manuais, e gera mais risco e gera custo. E a gente conseguiu investir numa pessoa de tecnologia, como a Vital Capital tem, e monta muito bem dentro da Vital Capital, para ser mais automatizada possível. Por 2 ou 3 motivos. Reliabilidade, né? A pessoa pode não vir, tem os erros, é normal. Segundo, custos, você simplifica a tua operação. E muitas vezes, time. Eu quero checar à noite como está, não tem ninguém fazendo input. Então, a ideia, pode começar manual, sim, mas tenta ver qual que é o estado futuro, qual que é o ideal para você chegar. Né? Então, o ideal sempre é ter uma automatização das tarefas que não geram valor agregado. Fazer inputs de dados, fazer análises, hoje não gera muito valor agregado. Você tem softwares para isso. Né? Então, use pessoas, o labor, o salário das pessoas, a técnica das pessoas, para tomar decisões ou fazer análises mais avançadas. Então, pode começar, sim, mas tenta migrar para uma coisa mais automatizada. Elimina bastante riscos e custos para a tua empresa. Inclusive, né, Rogério, na maioria das Control Towers que a gente gerencia, tanto nos Estados Unidos, como na Europa, como no Brasil, a própria da Vital Capital junto com os franqueados, você acaba tendo uma questão híbrida. Tem indicadores que eles já estão automatizados, tem indicadores que você está híbrido, ele é parte automatizado, parte manual, e tem indicadores que eles continuam manuais. Então, você não vai ter uma função estanque, até porque a importância da Control Tower é o dinamismo dela, né? Porque você coloca lá um indicador que ele é importante no momento, mas às vezes você atinge um nível de excelência operacional nele que ele perde a importância, ele já passou a ser standard dentro da sua operação. E você começa a precisar medir outra coisa que ela não está automatizada ainda. Então, o que a gente costuma fazer na consultoria, Lucas, é normalmente iniciar manual, ajusta-se o processo estando afinado, automatiza ele. Porque se você automatiza direto, você pode automatizar erro também. Então, e aí a gente tem aquele período que a gente chama o período, né, da zona cinzenta, da zona híbrida, onde você está automatizado e você ainda continua num períodozinho fazendo ele manual, para você ter a checagem, a reconciliação que o Rogério citou, e saber, olha, aquilo está batendo ou não está batendo. A partir do momento que estabilizou, está batendo, vai para o automatizado. Outra pergunta do Wagner, Rogério, você recomenda a contratação de um operador logística para buscar nível de serviço? Essa é uma muito boa pergunta, Wagner. Muito obrigado. E tudo depende, né? Desculpa não ser tão preciso. Depende da tua maturidade, né? Muitos operadores logísticos têm expertise. Muitos operadores logísticos ainda não têm expertise no teu negócio. Então, aí tem uma avaliação. Na L'Oréal, na parte de cliente, a gente começou a migrar entre interno para externo, mas foi um trabalho grande de anos para ter certeza que tinha entendimento e alinhamento. A logística, muitas vezes, não é expertise de muitas empresas, pode ser muito complexa e muito
dura, árdua do dia a dia, com caminhoneiro, transporte, warehouse, preparação de ordens, mas tente avaliar, e a gente pode ajudar muito nisso, tentar avaliar se tem o potencial, se tem um momento de fazer uma migração para um parceiro logístico ou não. Né? As empresas estão mais ou menos indo nesse caminho, né? Então, a empresa de logística é o negócio dela, e a empresa farmacêutica é o negócio do farmacêutico, desenvolver produtos, não é distribuir. Então, tem que analisar algumas ferramentas e dados e metodologia como se faz essa transição. No futuro, sim, você não quer verticalizar muito, né, a tua logística. Tem empresas dentro de fábricas, a logística de movimento de materiais em pneus, que imagina 4.000 pessoas movimentando muito materiais, começaram até a fazer a logística interna dentro de fábricas com terceiros. Então, essa avaliação a gente pode ajudar muito como fazer um mapeamento, a maturidade e um plano estratégico de transição. Long term, provavelmente, é bom ter um parceiro logístico, mas como que você faz para que isso seja positivo e agregue valor? A transição não é fácil, a transição pode ser muito dura. Eu fiz algumas transições que foi muito dura, né? Afeta o negócio. Imagina, fizemos warehouse, depósito de 100.000 metros quadrados, 20.000 pallets, e não estava muito bem desenhado. Então, você para de vender, você não consegue vender, teu sistema não funciona, não entende, pode ser uma ruptura grande. Então, um planejamento bem feito, sim, Wagner, respondendo, pode se mudar um parceiro logístico, desde que faça sentido um business plan e um plano de change management de transição bem feito. Bacana. E aí eu colocaria ainda, Wagner, uma avaliação de custos, porque depende muito da tua característica de produto, da tua característica de mercado. Uma coisa é quando você opera nos Estados Unidos, ou, no meio oeste, na zona no oeste ou no leste dos Estados Unidos. Quando você opera na Europa. Quando você opera, por exemplo, no Texas, é muito mais fácil um operador logístico do que quando, às vezes, você opera dentro de Manhattan. Você tem que entregar a cada portinha e o caminhão não pode parar o tempo todo. Então, é a questão do custo, a questão da tua característica de produto, do nível de serviço que você quer e a característica do mercado onde você vai operar. Então, o que a gente assiste na maioria das vezes? Os modelos híbridos, os modelos onde, para determinados produtos e determinados mercados, em operações que você tem um portfólio maior, né, falando aqui de médias e grandes empresas que operam com multi-SKUs, multiprodutos, e que operam em multimercados, ela não consegue ter uma única estratégia. Ela não consegue atender todos os mercados com um único operador logístico, por exemplo. Um outro ponto que você tem que avaliar muito bem é a saúde do teu operador logístico, porque você, entre aspas, fica na mão dele. Então, a gente já teve operações que foram para operação logística, né, foram para o operador e depois tiveram que voltar. Porque, às vezes, o operador se enrolou, ele não teve saúde financeira para bancar toda a operação dele, né, porque quando você vai para um operador logístico, normalmente você não vai sozinho. Ele tem outros clientes lá também. E, às vezes, a sua operação está rodando perfeito, você está pagando as suas contas em dia com o teu operador, mas, às vezes, ele toma lá um problema com outro grande cliente dele. E aí, o que acontece? Ele acaba tendo um problema de operação por um outro cliente com você. Então, isso acaba mudando a saúde financeira, a saúde de operações do seu operador, que afeta direto o teu negócio. Então, é muito importante, o que o Rogério falou, fazer esse change management, esse plano de transição, e já ter também os planos de contingência. Né? Onde tiverem rupturas, onde tiver falhas, como é que vai ter o playbook? O Rogério fala muito sempre do playbook. Né? Nos nossos conselhos, o Rogério sempre pergunta qual é o playbook de contingência, né? O plano B, o plano C, o plano D, para que, se isso ocorra, você tenha backups para operar a questão do fornecedor logístico. Somente quando a gente opera com commodities, mercados maiores, o operador logístico se torna, às vezes, um problema. Então, você, às vezes, tem que ter a situação própria. Nós fizemos uma para o agronegócio, na área de suco de laranja, onde se tornou viável, por exemplo, a compra do próprio navio. Era muito mais vantajoso administrar o próprio navio para levar para a China e para a Europa o suco de laranja,
e dentro do navio a gente fazia lá a mistura, né, o blend para chegar lá com o ratio, com a qualidade correta nos países, e a gente teve um saving de 300 milhões de dólares no ano, comprando o navio. Então, depender do armador, depender do transporte internacional marítimo, era muito mais complicado, e tendo o próprio navio, dava-se um saving muito maior. Então, eu acho que tem que olhar bem o que o Rogério falou, estratégia é estratégia, não dá para massificar, é bom ou é ruim. Né? É para cada caso, para cada momento, para cada maturidade, e olhando esses 4 pontos: custos, mercado, nível de serviço e característica de produto. Rogério, tem mais uma aqui. Acontece de vocês serem sócios de fornecedores estratégicos? Quem fez a pergunta? Lucas. Ô, Lucas, muito obrigado pela pergunta. De novo, é a famosa verticalização. Então, aonde você quer jogar? E existem empresas, a gente pode ver, a empresa Marco Polo era um grande exemplo no Brasil, onde a Marco Polo verticalizou muito. Então, você tem que ver o que é teu negócio. Né? Sempre dá para ganhar um pouquinho de dinheiro, a margem, vou pegar a margem do meu fornecedor para mim. Você tem expertise, você tem capacidade e você tem gestão para isso. É teu negócio, é teu core business ou não? Então, quando olha puramente financeira, eu quero pegar margem. Mas a maioria das vezes, você tem que ser muito analítico e tomar decisões difíceis. Qual que é a tua estratégia, qual que é o teu negócio? A verticalização é uma questão que está sempre em discussão, se é fundamental ou não para o teu negócio. E aí vem algumas perguntas no playbook. Eu tenho outras opções? Não, se eu só tenho uma opção, eu compro. O teu fornecedor é parte de você. Se eu tenho várias opções, opa, beleza. Então não é parte de mim, eu tenho várias opções. Ele é técnico de valor agregado para mim? Não. Sim, isso faz o meu produto ser diferenciado no mercado. Opa, faz sentido comprar. Então, vão ser algumas perguntinhas do playbook que vão fazer a definição até clara da verticalização ou não. Por exemplo, nós somos, nessa empresa farmacêutica de skincare, verticalizados até um ponto. E hoje a gente faz aquisições de empresa que não tem a manufatura e a gente tem a manufatura. Então, a nossa vantagem é comprar empresas que não têm manufatura, a gente traz, a gente pega 40% de margem. Porque a gente tem essa expertise, nós temos um playbook para fazer isso. As outras empresas que não têm manufatura, eu quero ganhar margem. Até montar uma manufatura, montar uma pesquisa, montar toda a parte técnica, comprar uma fábrica, não é expertise. A expertise é branding, é fazer marketing, desenvolver fórmula com alguém. Então, a pergunta, só ficando bem claro, Lucas, tenha a noção da fundamentalização, é fundamental, o nível de risco, a taxa de penetração tua e do fornecedor, se é só com ele, não tem mais ninguém, então, atenção. E aí essas perguntinhas vão cascateando outras que vão dar uma direção muito clara na verticalização ou não. É um valor agregado? É um valor de risco de negócio ou não? Sim, vamos atacar. Não, tem uma colaboração boa, tem um bom parceiro. Não tenta fazer tudo você, que pode ser um risco e que não é valor agregado para você. Eu espero ter respondido, Lucas, e é o caso que a gente faz aqui. A gente internaliza. Por exemplo, a gente faz customização para médicos, alto valor agregado, uma customização relativamente simples, mas é alto valor agregado, e a gente gosta de ter alta qualidade e alta velocidade. O médico pediu, em 2 dias está recebendo. O médico de Manhattan, ele faz um tratamento estético, dermatológico, e ele quer ter o produto lá. E ele não quer ter estoque, ele é médico. Então, esse serviço para a gente é alto valor agregado. Nós vamos passar para alguém? Não, nós vamos manter. Nós queremos, inclusive, expandir e fazer para os outros. Vira o nosso nicho de negócio, vira o nosso core, nosso coraçãozinho de valor agregado. Então, a gente tem playbooks para ajudar, mas essas são as perguntas fundamentais para definir. É meu valor agregado? E eu tenho opções ou não? É meu valor agregado? Não tem opção? Atenção, eu estou preso nisso. Não é meu valor agregado, eu tenho outras opções. Colabora com alguém para ter uma otimização. Espero ter respondido, Lucas. Boa pergunta, muito obrigado.
complementando ainda, também depende de quanto você tem de bolso, quanto você tem de caixa, Lucas. Porque, às vezes, é um fornecedor estratégico, seria uma grande opção, mas você não tem caixa para fazer essa aquisição. Então, aí você precisa preparar a tua empresa até para um M&A e, às vezes, até trazer um investidor para poder fazer uma aquisição ou fazer uma fusão nesse sentido. A gente vê, por exemplo, no mercado de bebidas, é sempre uma questão. Produzo os PETs internamente? Produzo as latas internamente? Produzo as tampas internamente ou não? Então, quando a gente olha a questão de embalagens, é uma questão sempre de pergunta também. E aí tem um outro ponto que é, vou fornecer para concorrentes ou não? Com alguns mercados, você tem até uma regra de compliance contra isso. Então, você tem que colocar alguns outros pontos na cadeia, além da questão de operação, é o que o Rogério falou, a questão da estratégia. Isso é um core business? Isso aqui, legalmente, dentro do meu portfólio, eu posso continuar fornecendo para terceiros? Às vezes, até um jeito de você matar o terceiro. Né? Às vezes, até uma barreira de entrada, quando você compra um fornecedor, para que ninguém entre naquele mercado. Né? Você inviabiliza fornecedores. A gente viu grandes empresas de bebida fazendo isso no Brasil, internalizando toda a produção de PET, internalizando a produção de latas e de tampas. Por quê? Até agora, uma grande companhia aí no Brasil, a gente olhou na operação, internalizou para a produção de garrafas, porque ela inviabiliza que eles produzam para outros mercados. Então, a questão é bem estratégica, mas sempre olhar o tamanho do teu bolso. O que o Rogério falou, você não perdeu o core. Porque à medida que você põe um fornecedor estratégico para dentro de casa, o teu core muda, o teu business model muda, o teu caixa muda e o teu valuation muda. Então, olhar bem no planejamento estratégico o que faz sentido, o que não faz sentido e como avançar isso. Pessoal, a gente está chegando aqui no nosso horário. Rogério, queria agradecer muito a tua presença, o teu conhecimento para a gente. Essa aula vai ficar gravada e vai lá para o nosso canal do YouTube. E queria já deixar o convite para você fazer uma apresentação para a gente daquilo que você falou ali de SNOP, de Sales and Operation Plan, né, do plano de vendas e operações casados. Então, se você puder preparar uma aula para a gente, pelo que eu vi aqui das perguntas, ela vai fazer muito sentido, e casando já isso até com a ponta financeira, né, como o SNOP afeta lá o caixa da empresa, as finanças da empresa. Então, eu queria agradecer. Rogério, muito obrigado. Não sei se você quer fazer alguma consideração final. Não, só agradecer. Realmente, supply chain é a bola da vez, mais do que nunca, já era há 15, 20 anos, né? As empresas mais modernas já estavam trabalhando. É a bola da vez, vocês viram o impacto que pode fazer numa empresa. Metodologia, técnica, expertise faz a diferença. E para isso que a gente está aqui, para ajudar e para navegar todos juntos, né? Então, olhem com carinho, olhem com bastante atenção, que a supply chain faz a transformação do negócio, como o Luciano fala, consegue acelerar os negócios para a gente. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Qualquer coisa, entre em contato, que a gente pode continuar esse diálogo e vamos preparar mais alguns níveis detalhados de como gerenciar a cadeia de suprimentos através do business integrado. Legal. Rogério, obrigado. Se você tem aí alguma dúvida na área de supply chain, tem alguma necessidade, tem algum problema para resolver na tua área de supply chain, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, você tem nessa questão do seu nível de serviço, a Vital Capital tem ferramentas e serviços de consultoria, de mentoria e de gestão interina para ajudar você, empresário ou você, executivo de empresas, a melhorar a tua qualidade do supply chain, a tua eficiência, e com isso melhorar o teu caixa e o teu valuation. Então, Rogério, muito obrigado a todos, um forte abraço, espero vê-los na próxima semana. Muito obrigado a todos, bom dia.